numa linguagem bem atual, nossa saga, né? Nessa noite, encerrando com a nossa proposta, que é as 5 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito, né? E hoje nós vamos encerrar com esse texto de Jesus, sobre Jesus, né? Esse aqui é João, falando sobre Jesus. E nós temos algumas coisas dentro do versículo 12, que é o nosso versículo chave para terminarmos este assunto. Jesus aqui está falando sobre João Batista, está falando sobre Jesus e o que ele faz, né? E o que ele vai fazer. João Batista é o precursor, é aquele que vem antes, é aquele que prepara o caminho, aquele que abre o caminho, aquele que vai falando sobre alguém que está chegando, que está para vir, que está para chegar, ok? Então, ele diz que esse Cristo está chegando e vai trazer, e vai fazer, né, algumas coisas no versículo 12, que é o nosso versículo, tá? Ok? Muito bem. Mas João está falando de Jesus, mas Jesus falou lá na frente, em Mateus 7,19, Jesus vai corroborar com essa fala que João está dizendo. Mateus 7,19, ele diz sobre a árvore que será cortada, a árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Então João disse que em sua mão ele tem uma pá e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, sua pá, sua eira, seu trigo, seu celeiro e o lago de fogo. Ok? Então entendam que isso é de Jesus. A pá é de Jesus, a eira é de Jesus, o trigo é de Jesus, o celeiro é dele. E o lago de fogo é para quem vai para lá. Então vamos entrar aqui. Primeira coisa, hoje é só uma pincelada, tá, gente? Eu não vou me aprofundar muito, não. Vamos lá. Primeira coisa, o que ele tem? Uma pá. Ele tem uma pá. Todos nós sabemos que na nossa cultura, para que serve a pá? Na nossa cultura? Para pegar lixo. O que mais? Cavar. Fazer plural. Ok? Não é assim? Então, serve para pegar lixo, serve para cavar, né? Serve para carregar alguma coisa, né? Areia, pedra, massa, não é cimento, né? Ela serve. Tampar buraco. Tampar buraco também, ok. Mas entenda que João Batista está falando que esse Jesus está vindo e em sua mão tem uma pá, e ele está dizendo, essa pá é dele. Então João está usando uma cultura da época, uma cultura judaica, que para nós soa estranho, porque ele está dizendo, a pá que ele tem, ela serve para limpar, né? Então veja, na nossa cultura, quando você tem um terreno cheio de lixo, os irmãos já falaram, a pá serve para pegar o lixo. Não se limpa com a pá. A pá
É para recolher o lixo. Se limpa com o quê? Uma enxada. Se for um terreno ainda que não tem piso, com a enxada. Se é um terreno que tem piso, se é um chão que tem piso, com a vassoura. Veja que a cultura é bem diferente. Mas João Batista está dizendo que esse Jesus que está vindo, e ele está abrindo o caminho, ele tem uma pá. E aí olhe no texto que ele tem uma pá em sua mão, e ele está dizendo que essa pá serve para limpar. Ok? Vocês estão aí ou não? Amém? Serve para limpar. Então, ele diz, olha, em sua mão tem uma pá, que vai limpar o quê? Que vai limpar a eira, que vai recolher no celeiro o seu trigo e vai queimar a palha no fogo. Então vamos entender o texto. Entendemos o texto, a gente vai embora. O que é a pá? Vamos usar a cultura e depois a gente traduz o que é a pá. Quando se recolhia o trigo, alguém aqui já viu o trigo? Já viu o trigo? Já viu como é que é? Um negocinho assim amarelinho assim? Nunca viu, né? Mas depois coloca no Google. Isso, coloca lá a foto do trigo, você vai ver. Você vai ver a plantação de trigo, aquilo bem bonito, bem amarelo. Então o que acontece? Se recolhia aquele trigo, só que não se tirava a semente com a mão. Ok? Porque não dava, é muito trabalhoso e é muito negocinho daquele. Então, o que é que o agricultor fazia? Veja, ele pegava na eira, e daqui a pouco já vamos falar o que é eira, ele pegava o trigo com a pá, né? Essa pá, ela não era exatamente igual a pá que nós temos aqui. Ela era uma pá com ganchos, ela tinha um gancho, Tiago, que ele puxava. Então, aquele trigo, ele era recolhido ali, ele era cortado, então ele se espalhava, ficava aquilo tudo bagunçado. Então o agricultor vinha com essa pá e puxava e fazia um montinho, um montante, melhor dizendo. Ele fazia um montante, né? Ele juntava, fazia um montante. Primeiro, João está dizendo que ele vem e na sua mão tem uma pá. Aí ele está dizendo, essa pá vai limpar. Então, primeira limpeza, ele pegava o trigo e fazia um montante ali. Só que a semente do trigo ainda estava dentro do treco lá, não é? Certo? Então eles não iam tirar aquilo, nós chamamos isso de malhar trigo, malhar trigo. Então eles não iam tirar aquilo com a mão porque era trabalhoso, ok? Então o que eles faziam? A pá servia para puxar, fazer um montante, mas eles tinham que tirar a semente do trigo, eles tinham que tirar o trigo daquele negócio, daquela palha. Olha o texto, palha, né? O que eles faziam, Tiago? Eles esperavam o vento, né? Vinha um vento, eles esperavam o vento passar. Quando o vento vinha, o que eles faziam? Os agricultores, aqueles ajudantes, eles faziam uma roda, né? Em meio àquele montante de trigo, e uma pessoa pegava a pá. E o que eles faziam? Tá vindo o vento. Aí vinha o vento. Eles pegavam o trigo, né? E jogavam para cima. Quando eles jogavam para cima, quem estava com a pá batia no trigo. Quando ele batia no trigo, o trigo caía e o vento levava a palha. Aí o João diz, esse homem que está vindo, que eu não sou digno nem de desatar
a sandália do seu pé, ele é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão, ele está dizendo, olha, ele vai trazer vocês, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, porém, na sua mão tem uma pá. Para quê? Para limpar e separar o trigo da palha. Ok? Veja que como é que ele tira o trigo da palha? Na pancada. Não é na mão. Joga, pá, bate, o trigo cai, o vento leva a palha. E ela cai lá no terreno, lá no chão. Primeiro, anota aí. O que é a pá? A pá é a palavra. Ok? Então ele está dizendo, esse Jesus que está vindo aí, em sua mão, ele tem a pá. E o que era a pá? Palavra. Ok? E como eu separo o trigo da palha? Como é que é? Como é que eu separo o trigo da palha? É na pancada. E quem é que bate? Quem é que bate no trigo? Quem é que... É a pá. Quem é a pá? Quem é a pá? Palavra. Vocês estão aí? Então veja, o que João está dizendo é que essa pá é que vai separar o trigo da palha. Porque não pode ficar junto. Estão juntos, mas quem separa, ele está vindo aí e vai separar. Ou seja, primeiro, em suas mãos tem uma pá. Primeira coisa que ele vai fazer é limpar. Precisa limpar. Então ele limpa, ele junta o trigo bonitinho, limpa todo o terreno. Depois que ele junta, limpa o terreno, é a hora de separar o trigo da palha. É lógico que na nossa cultura, alguém aqui já comeu feijão verde? Já viu? Nunca viu? Nunca comeu, Renato? É bom demais. É bom. Não dá para comprar direto, mas é bom. Como é que ele vem, Armando? Vem na base, tem que... Aquilo dá um trabalho, não dá? Debulhar, né? Que fala? Isso, tem que debulhar. Não é? O trigo deveria, na nossa cultura, ser desse jeito. Por que não? Se você ficar com muito contato com o trigo, você fica se coçando. Ok? A sua pele fica irritada. É tipo um arroz, exatamente. Entendeu? Então pensa, um montante daquele, tá lá os homens. Vai ter que ir pro médico, gente, tomar alguma coisa, porque ele irrita a pele. Então qual é a ideia, culturalmente falando? É jogar o trigo para cima e dar pancada. Deu pancada com a pá, separa o trigo da palha. Amém? Tudo bem? Abrindo um parênteses, como diz o pregador, por que a igreja hoje está doente? Porque a igreja deixou de apanhar. E quando eu falo apanhar, é apanhar pela palavra. Amém? A igreja deixou de apanhar. A igreja deixou de levantar o trigo e bater com a pá, a palavra. Então, o que acontece hoje? As palavras que são escolhidas são palavras para amassagear o ego. Deus vai abrir o mar. E se ele não abrir, você vai passar por cima. E eu tenho uma notícia para você. Muitas vezes Deus nem abre o mar e nem você passa por cima. Ok? Tudo bem? E a gente tem que entender isso.
Né? Eu estava ouvindo uns hinos e me aborrece. Por que me aborrece? Porque os hinos dizem, ele tem que fazer. Ele não tem que fazer nada. O que ele faz é por misericórdia. Hein? Tudo bem? Vocês estão aí ou não? Amém. Entendeu a pá? Ok? Quem chegou agora? Mateus 3, 10, 11 e 12. Mateus 3, 10, 11 e 12. O nosso texto é o versículo 12. Vamos lá? Qual foi o primeiro? Pá. Amém? Lembra, para a gente já entrar na outra questão, lembra do louvor? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Aí no finalzinho diz assim, fiel a mim. Essa letra não foi feita assim. A nossa cultura mudou. Ela foi escrita assim, fiel a si. Deus é fiel a si mesmo. Não pode negar-se a si mesmo. Ok? Então, o que eles fizeram? Não, isso aí está estranho. Vamos colocar lá que Deus é fiel a mim. Então, Deus vai fazer o que Ele falou, independente do que eu sou ou do que eu fizer. Não, senhor. O que Deus faz por nós, para nós e em nós, está condicionado à vida que eu levo com Ele. Mas isso não é o nosso assunto. Vamos embora. Versículo 12. Ele tem na mão... O que ele tem na mão? Uma pá. Como é que separa o trigo da palha? Batendo. Como é que faz? Joga para o alto. Espera o que passar? Eu acho que vocês não pegaram o que eu estou tentando explicar para vocês. O agricultor espera o que passar para levantar o trigo? Eu tenho uma notícia para vocês. Enquanto estivermos aqui, é pancada, é vento. Amém? Tudo bem? A tua prova pode acabar aquela prova exclusiva. Mas já tem umas 3, 4, 5 já encarreadas, esperando. Então, para com essa ideia que agora é só vitória. É vitória, claro que é vitória. Estar aqui é vitória. Acordar pela manhã e ir trabalhar e voltar é vitória. Mas no contexto de que eu vim para a igreja, aceito Jesus, estou com Cristo, eu não tenho nenhum problema, desculpe eu te avisar. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque... E para aí, porque estão acrescentando uma coisa que não existe. Também vencerei. Eu venci o mundo e vós também... Não, Jesus não disse isso não. Jesus disse, eu venci. Não é você que venceu. Não é você que vai vencer. Eu que venci. Você vai apanhar. Mas daqui a pouco você está lá comigo. Não é? Bem? Tudo bem? Quer ver outra coisa que a gente erra mesmo? Bastante? A gente diz assim, os humilhados, né? Serão exaltados. Aí o que a gente pensa? A gente pensa que Deus vai exaltar aquele que é humilhado por alguém. Quem se humilha. Deus exalta quem se humilha. E a gente está cantando e pregando e dizendo, Deus vai te exaltar porque te humilharam. Aonde te humilharam é aonde Ele vai te exaltar. Isso não está... Tiago disse assim, quem se humilha. É quem se humilha. É mais ou menos assim, me humilharam. Falaram de mim, me humilharam. Eu não vou lá tirar satisfação com quem me humilharam. Eu vou me humilhar para quem pode me justificar. Vamos para casa. Eu vou me humilhar para quem pode
me justificar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vai se justificar. Né? E a gente pega o texto, enrola o texto e diz assim: quem me humilhou vai ver a minha vitória. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados é quem se humilha perante Deus. Te humilharam não é para você ir lá tirar satisfação. Te humilharam é para você se humilhar. Quem pode te justificar daquilo que estão falando? Amém. Tudo bem? Vamos lá. Segundo, já estou acabando, viu? Onde eu estou? Então ele tem na sua mão o que é a pá? A pá é a palavra. Ele tem uma. O que ele tem? Ele tem uma pá. Segundo, ele tem uma eira. A pá serve para limpar o quê? Não. Olha o texto. Na sua mão tem uma pá que vai fazer o quê? Vai limpar o quê? A eira. O que é a eira? Nota aí. Se a pá é a palavra, a eira é a igreja. E anote aí que a igreja não é você, a igreja é o salão. Oi? Vocês estão aí? Você pode entender que a igreja aí no texto é eu e você, não é eu e você não. A eira é o ambiente. Ok? O que ele está dizendo? Que a palavra de Deus é tão poderosa que ela também limpa o ambiente. Pastor, não entendi, vou te explicar. Deus não vem aonde o ambiente está sujo. Ambiente. Não se faz culto com papel higiênico caindo pelo chão. Eu vou embora, eu vou dormir. Ele está dizendo, ele vem e vai limpar a eira. Eira é igreja. Igreja precisa estar limpa. Vocês estão me entendendo ou não? Amém? Não se faz culto com a igreja suja. Ele está dizendo a eira é o lugar onde nós nos reunimos. A eira é onde a pá está ali para bater. Então aprenda uma coisa. A igreja de Jesus, chamada a igreja onde nós congregamos, o salão onde nós estamos, o ambiente aonde a gente se reúne para louvar a Deus, o adorar, precisa estar limpo. Deu para entender? Ou eu preciso explicar? Amém? Tudo bem? O que é pá? O que é eira? Próximo? Eu faço assim, gente, que é didático, tá bom? Vocês têm que se ouvir. Amém? Terceiro é? Qual que é o terceiro, gente? Celeiro. É colheirá no celeiro. Seu trigo. Seu trigo. Então, o terceiro é o celeiro, certo? Estão certo? Primeiro é a pá, segundo é a eira, terceiro é o celeiro. O que é o celeiro? O celeiro era onde o trigo era recolhido. O trigo está na eira, separa-se o trigo da palha, a palha vai para um lugar, o trigo é recolhido para o celeiro. O que é o celeiro? Onde é o celeiro? Se a pá é a palavra, se a eira é a igreja, o celeiro é o céu. Ok? Então ele está dizendo, eu tenho a pá, que vou separar o trigo da palha,
e vou limpar a eira, e vou pegar esse trigo e vou recolher para o celeiro. Vocês acham que não entenderam? Vocês entenderam? Aonde é o celeiro? No céu. Onde é o celeiro? No céu. Então, o trigo é guardado aonde? No céu. Aonde nós somos guardados? Aonde nós seremos guardados? No céu. Amém? O celeiro é aonde? É o reino de Deus, é o céus. Reino dos céus, reino de Deus. Ok? Amém, gente? Celeiro. E aí eu tenho uma explicação, vocês vão anotar aí, Mateus 13. Vamos ver? Mateus 13. Só para a gente entender isso aqui. Mateus 13, 30. Vamos ao verso 28. Eu vou ler, os irmãos prestem atenção, tá bom? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então o que é a parábola do joio e do trigo? É uma coisa futurística, assim como é o capítulo 3 que nós lemos aqui. Nós estamos o adaptando, nós estamos trazendo para a nossa realidade, mas é bem tem coisas aqui que é lá para o futuro, tá bom? Então, aonde é o celeiro? Então, o Cristo que João está apresentando, está dizendo, olha, ele tem uma pá na sua mão, que significa a palavra de Deus, que vem para limpar a eira, para separar o trigo da palha. Essa eira precisa estar limpa, esse trigo precisa estar separado da palha, ok? E este celeiro, esse trigo será recolhido para o celeiro, que é o céu. É onde ele deve estar. Tudo bem, gente? Eu estou sendo bem básico, para a gente não se alongar muito. Mas deu para entender? Deu para entender ou não? Deu? Então vamos lá. O que é a pá? Palavra. O que é a eira? O que é o celeiro? Céu. Agora qual é o próximo? Trigo. O que é o trigo? O trigo é eu e você. Amém? Nós somos o trigo que está misturado com a palha. Nós somos o trigo que está dentro da palha. E a palavra de Deus, ela tem o poder de nos bater para ver se eu sou palha ou se eu sou trigo. Se eu sou trigo, sou recolhido para o celeiro. Então, constantemente, Deus, através da sua palavra, precisa nos bater. Por quê? Porque muitas vezes nós temos expressões, comportamentos de palha. Então Deus disse, eu vou mandar um vento para subir o trigo, para bater nele e ele se separar. Aí a pergunta é, nessa separação, nessa batida, quando Deus bate em nós, a nossa atitude é de trigo ou é de palha? Se é de trigo, eu recebo a palavra. Não importa quem está falando, eu
Mas se eu sou palha, eu vou questionar o que eu acabei de ouvir. Não, o pastor Tiago pegou pesado. Isso não é palavra para falar no domingo, não. Não. Acabar o culto, eu vou tirar satisfação com ele. Que história é essa de ficar falando que a roupa das irmãs tá curta? Não, que os irmãos não estão vindo para a igreja. Não aceito isso. Não aceito, eu sou servo de Jesus. A gente é tão servo de Jesus que não consegue obedecer quem é servo também do próprio Cristo. Eu gostei dessa aí. Não é? Não é? Não é verdade? Amém? Aprenda uma coisa, você serve a Deus servindo ao homem. Não se serve a Deus sem servir ao homem. Aprendam isso. Tudo bem? Não há uma ligação direta. Eu sirvo a Deus sem servir alguém. Não tem essa. Você só serve a Deus servindo alguém. Aprendam isso. Eu já vi alguém... Não está gravando? Eu já vi alguns profetas. Eu não obedeço ao homem. Se você não tem a capacidade de obedecer ao homem, você não tem a capacidade de obedecer a Deus. Porque eu só obedeço a Deus obedecendo ao homem. Se ele está falando errado, me ensinando errado, falando errado, é com ele e Deus. Eu não sou juiz. Tudo bem? Então aprenda. Não se serve a Deus sem servir alguém. Você só serve a Deus servindo alguém. É por isso que vai sair, tem que avisar. Vai fazer, tem que falar. Porque você está servindo alguém. Vocês estão aí? O pastor da igreja serve a igreja. Mas a igreja serve o pastor. Tudo bem? E todo esse pacote é porque eu sirvo a Deus. Então, aprenda uma coisa. Desobedecer o pastor, desobedeceu a Deus. Serviu, está servindo a Deus. Vocês estão aí? Amém. Amém? Não, eu não obedeço ao homem. Então você vai ficar aqui. Então é na hora da batida que se divide, que se separa o joio do trigo. Então muitas vezes em algumas pancadas nós não somos trigo. Nós somos, eu falei de joio, mas o texto aqui é palha. Nós não somos trigo, nós somos palha. Porque muitas vezes, ao invés da gente baixar a nossa cabeça, reconhecer que nós temos uma autoridade, nós queremos questionar. Então isso não é atitude de trigo, isso é atitude de palha. Vocês querem fazer alguma pergunta? Sim? Não questionando, claro. Daí eu quero perguntar se existem diferenças claras entre dúvida sincera e questionamento agressivo. Sim. Por exemplo, porque eu tenho muitas dúvidas e eu normalmente quero tirar essas dúvidas com os pastores. Isso seria visto como um questionamento? Não. Quando você tem a vontade de aprender para ser melhor, para servir melhor, isso não é um questionamento. Questionamento é, eu sei a resposta, eu sei o porquê daquilo, mas eu vou questionar. Porque eu não aceito. Porque eu não aceito. Aí isso é o perigo. Aí a minha atitude não é de trigo. A minha atitude é de palha. Ok? Aí o João está dizendo, esse camarada da minha parte, tá? Esse camarada que está vindo aí, ele tem uma pá que limpa a eira e que separa o trigo da palha. Eu vou te dar uma notícia. Constantemente, Renato, 24 horas, Deus está nos testando através da palavra para ver se nós estamos como trigo ou se nós estamos como palha. Diariamente. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas de vez em quando a gente lê a Bíblia ou escuta a palavra, alguém pregando,
Já sentiram, já tiveram a sensação de ter tomado um tapão assim, da mão aberta assim? Já? Já sentiu? Já sentiu? É como se a Bíblia descesse assim, tomasse aquela forma humana, abrisse a mão assim, ó, 5 dedos assim, ó, toma para tu virar crente. Eu já falei 3 passos agora. Não, os seus estudos no início, quando eu vi Não é? Sabe o que é isso? Essa é a pá que nos bate e faz a separação da palha e do trigo. E aí nessa separação, ele diz: hoje você acordou como trigo ou como palha? Terminou o seu dia. O que você fez durante o dia? Foi trigo ou foi palha? Ok? Vamos encerrar? Onde eu estava? Não encerra não, Não tá. não estava na pá. Começa tudo de novo. Vocês estão aí? Gente, a igreja não pode, em hipótese nenhuma, deixar, essa é uma palavra de amor, não agressiva, de amor. A igreja não pode deixar de apanhar pela palavra. Okay? As igrejas estão deixando de apanhar pela palavra para passar melzinho, não é? Não, Jesus é bonzinho demais. Não, Jesus não permite isso não. Ele já sofreu por você. Ele já sofreu por você, não é? E a Bíblia diz assim: todos aqueles que quiserem seguir padecerão perseguições. Eu não achei nenhum versículo Jesus diz assim: venha, que vai ser só sombra e água fresca. Diariamente nós estamos sendo testados. E pasmem os senhores, nós somos testados pelo marido, pela mulher, pelo filho, pelo cachorro, pelo gato, pelo passarinho, pelo vizinho, pelo chefe, pelo ônibus, pelo metrô que quebrou. As pessoas se transformam quando são testadas. E aí Deus está falando: eu venho com a minha palavra, bato em você, permito acontecer coisas para que na separação do trigo e da palha você enxergar se você está sendo palha ou está sendo trigo. Vocês estão aí ou não? E pasmem os senhores. Eu vou ser bem 90% dos ditos servos de Deus, as suas atitudes são de pai. 90%. Ao invés da gente ficar questionando e perguntando por que isso está acontecendo comigo, por que eu estou sendo perseguido assim, por que isso está acontecendo, pare de fazer essas indagações e comece a entender o cenário que Deus está te colocando, porque Ele está dizendo: eu estou te batendo. É fato que eu não vou descer pessoalmente para te bater, porque se eu fizer assim, ó, tu some, vira pó. Então eu envio maridão, servão de Jesus, homem temente a Deus, mas naquele dia Deus tira ele da reta para te perturbar. Você não sabe como Deus. Vocês estão aí? Amém? Ele não deixou de ser crente, gente. Não. Mas é que Deus desvia, permite, Ele dá uma e te tira do sério. Verdade. As mulheres também tiram os homens. Não! Quer dizer, o marido também. Elas acham que não. Elas acham que não, mas tiram. É que há uma diferença entre o homem e a mulher. A mulher fala.
o homem se cala. Quando o homem vem falar algo é porque ele já está por aqui. Mulher não, mulher é automática. Quando o homem faz algo que ela não gosta, ela já fala. Ela já vira a cara. Ela já... Né? O homem se cala. Ele se cala. Por quê? Ele fica nervoso, sim, mas ele se cala. Porque ele não quer arrumar confusão. Mas aí ele arruma mais. Isso é uma coisa que dá raiva na verdade. A gente tá falando para ele tá falando pra Só que é interessante, porque a mulher fica nervosa porque o homem se cala e o homem fica nervoso porque ela não para de falar. Isso é profético. Tudo bem? Eu vou dar uma sugestão para vocês e eu já encerro. Quando vocês chegarem lá no céu, chama Deus. Senta com ele, você vai ter muito tempo para perguntar para ele por que o Senhor fez assim. Tá certo? Amém? Eu vou dizer uma coisa que talvez vocês não saibam, mas não é o nosso assunto. Quem sabe um dia desse. Eu estava estudando, até guardei, está lá, tá guardadinho na minha memória, anatomia, né? Eu estudei anatomia e eu estava estudando a anatomia na criação, Deus criando o homem anatomicamente. É um negócio fora do normal, gente. É coisas que não está aí revelado. Precisa de uma revelação para vocês entenderem. Mas uma coisa básica que as irmãs e os irmãos precisam entender é que quando Deus cria o homem, quando ele cria, depois forma, tá bom? Quando ele cria o homem, quando ele vai formar o homem, ele forma o homem da onde, gente? Do pó, não é? Esse pó, a gente precisa levar ele lá para o hebraico para a gente entender, mas não é o nosso assunto. Não é exatamente o pó, né? Depois a gente vai entender isso direitinho. Mas eu quero dizer para vocês que quando Deus cria o homem, sexo masculino, ele tira todos os nutrientes da terra e cria esse homem. Ok? Esse homem, ele está em evolução. Vocês estão me entendendo? Não. Esse homem, ele está em evolução. É uma obra-prima que está em teste. Eu estou usando a nossa linguagem. Ele está em teste. Ok? Tudo que Deus colocou no homem, que ele tira da terra, coloca no homem, estava em teste. Entendeu? Aquilo ainda estava se adaptando ao seu corpo, aquela coisa toda. Deus olha lá de cima e vê o bichinho do Adão sozinho. Né? Todos os animais tinham casal. Eu estou usando uma linguagem bem nossa, tá, gente? É bem mais profundo do que isso. E Deus disse o que para ele? Ele precisa de ouvir esse cabra, esse bobão aí. Precisa de ouvir. É tanto que ele disse, farei uma adjuntora. Isso também não é o nosso assunto. Mas é interessante que quando Deus forma a mulher, Deus não forma a mulher do pó. Porque essa seria a lógica. Ele cria o homem, ele forma o homem do pó, automaticamente ele deveria formar a mulher do pó. Só que quando ele forma o homem está em teste. É igual alguém que faz eu vou criar aqui, eu vou fazer um ventilador, mas eu vou colocar ele ali, mas ele está em teste. Amanhã acho que eu vou precisar mudar alguma coisa que não ficou legal. Ele está em teste. Deus deveria, esse deveria é meu, a gente entender o assunto. Deveria pegar a mulher e fazer o quê? Fazer do pó também. Seria 2 testes. O que ele faz? Ele ele foi na medula óssea do homem e pegou pronto. E criou e formou a mulher de algo que já estava pronto. E o homem está no teste até hoje. É verdade. Vocês me entenderam ou não? Isso não é o nosso assunto. Mas vamos embora. Fechando o nosso leque. Eu tenho a pá.
Eu tenho a pá. Eu tenho a eira. Eu tenho o celeiro. Eu tenho o trigo. Eu tenho a palha. Quem é a palha? A palha é aquele que não é trigo. A palha, a gente pode chamar, Marcelo, ele de ímpio, de não crente, mas isso é muito subjetivo. Eu não sei não, acho que eu estou estudando isso. Isso é muito subjetivo. Palha ali é aquele que não é trigo. Deveria ser, mas não é. Ok? Então eu poderia dizer que essa palha é o não crente. Para futuro escatológico, está certinho. Mas para o nosso contexto espiritual, eu posso ser trigo hoje e acordar palha. Uau. Verdade. Eu posso dormir trigo, mas durante o dia amanhã eu posso virar uma palha. Deixar de ser trigo. Amém? É por isso que é imprescindível a palavra de Deus. Então quando eu falo, você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que falar, é porque isso faz parte do teu DNA. Quando você aceita, quando você se entrega para Cristo, isso vem fazer parte do teu sangue, do teu DNA. Então se você não usa, o que acontece? Faz um teste. Faz um teste aí, as irmãs. Começa a não usar o braço. Toda vez que você for, usa só esse. Não movimenta esse aqui. O que vai acontecer com esse braço aqui? Vai atrofiar. Ele vai atrofiar, gente, porque eu não estou usando. Então está no meu DNA. Quando eu não uso, atrofia. É por isso que tem momentos que eu não tenho discernimento. Eu me perco e viro palha. A Lívia quer fazer uma pergunta. Faça. Então a palha, escatologicamente, é o não crente. Mas espiritualmente, É o não trigo. é o não trigo. Então eu posso ser palha amanhã? Posso. Não deve. Não deve, mas posso. E aí nós encerramos com uma questão. Aonde vai a palha? Para onde ela vai? Para onde ela vai? Olha o texto. Em sua mão tem a pá, limpará a eira, recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha. Então a palha... Ei! O trigo é recolhido para onde? Celeiro. A palha é queimada. E ela é queimada com o quê? Com fogo? Olha o texto. Com fogo que nunca se apagará. E aonde tem esse fogo que nunca se apaga? Vocês estão aí? Então, pastor, quer dizer que se amanhã eu tiver uma vida de trigo, de palha, e eu morrer, corro o risco de não ir para o celeiro? Se Jesus vinha arrebatar a igreja, mas a minha atitude naquele dia é palha, corro o risco de não subir? Mas tem... Não, acho que mais. Por exemplo, a gente... Eu sou trigo. Mas, por exemplo, todos os dias, né? Durante todo o tempo, porque só teve um dia. Eu fui palha. Aí nesse um dia, Jesus resolve vir aí. Corre o risco, mesmo tantos outros. Perdeu. Não nada conta. Tem
não, a Letícia fez tudo legal, mas não tem não. Não? O céu não é um INSS. Que a gente se aposenta por tempo de trabalho. Irmão, ir para o céu é uma coisa tão séria que se o crente entendesse como isso é sério, a gente fica mais sério. Tem um versículo. Não, mas é sério mesmo? Sim. Tem um versículo, eu não me lembro onde está, mas Sim. diz que quando a gente erra, não leva em conta o tempo que a gente acertou. Não? Que isso, E quando a gente errou a vida toda e acertou naquele dia, não vai levar em conta o tempo que a gente errou. Não, Basicamente, o passado não conta, o que conta é o presente. É? Jesus voltar tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Tá bom. Ah, não, eu fui fiel o ano todo. Isso. Parece? A Bíblia diz que é fiel até a... Tempo todo. Até a morte. Só errei uma vez, Pastor, Jesus. uma pessoa Fiquei. falou assim, você já vai na... Foi no busão. Eita! É fato. Vamos terminar. Vamos louvar a Deus por nossos dias. Não que eu fiz, né? É. Só... É fato. É fato Vai dar salva lá. que nós não somos. Não somos. Não somos Perfeito. perfeitos. Temos falha. Mas Paulo diz assim, que nós precisamos buscar o aperfeiçoamento. Todos os dias. Todos os dias a gente vai melhorando. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Aí, respondendo a sua pergunta, se Jesus vir arrebatar a igreja, eu subo, porque ele conhece que eu estou trabalhando para melhorar. Mesmo errando, mas eu reconheço que errei e estou trabalhando para melhorar. Eu ganho o céu. Agora, se eu não estou nem aí, e comigo é na base da pancada, porque aqui tem sangue de baiano, a gente vai ficar aqui com baiano e... O problema maior, pastor, é aquele pecadinho de estimação. Como é? Amém, gente? Não somos perfeitos. Precisamos de uma